Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade aos estudos do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos, continuando o capítulo 1, que fala o que é o caminho. Então, é um capítulo que vai trazendo para o nosso conhecimento, afinal, do que se trata esse caminho. Então, o que será que vem nos próximos capítulos, né? Porque já no primeiro ele já traz tanta informação importante, então vamos ver o que vem nos próximos, né? Então, aqui o primeiro tópico tratado pelo livro, ele vem com esse título: Aprender a suportar o estado de felicidade. Olha, que estranho, né? Vamos suportar o estado de felicidade, mas a gente precisa suportar esse estado? O que será que ele quer dizer, né? Então, eu fui trazendo aqui pequenas partes ali do texto, conforme eu fui lendo, que eu achei muito importante. Tudo é importante, né? Mas eu fui trazendo para ir discutindo aqui, né? Para refletindo sobre. Então, aqui, esse tópico fala basicamente sobre como a busca da felicidade está relacionada com o desenvolvimento pessoal. Eu só vou suportar esse estado de felicidade se eu estiver realmente nesse franco desenvolvimento pessoal. E por quê? Por que será, né, que ele fala isso? O autor espiritual, o guia, né? Porque, com certeza, se eu não sou capaz de trabalhar as minhas questões internas, eu vou ser um gráfico o tempo todo, né? O tempo todo. Eu não consigo entrar numa harmonia comigo mesma, porque sempre vão vir as minhas questões internas, as minhas sombras, elas vão aparecer para me assombrar ali e tirar a minha felicidade, né? São as nossas crises, as nossas dificuldades, aquilo que a gente não aceita. Então, chega nesse momento, a gente não consegue mais ser feliz, né? A gente não consegue suportar esse estado de felicidade. Então, não é que a gente não vai suportar, porque é muita felicidade, eu não aguento. Não é isso. Eu não vou suportar esse estado de felicidade em todos os meus momentos, não é? Olha que interessante isso. Aí ele continua: a felicidade verdadeira não se limita ao prazer momentâneo, mas envolve um estado de bem-estar que integra todos os aspectos do ser, físico, emocional, mental e espiritual. Então, não tem como eu ser feliz apenas nos momentos prazerosos. Essa é uma felicidade ilusória, né? Porque os pequenos prazeres que a gente tem na vida, eles são momentâneos, eles não são o tempo todo. Em boa parte do nosso tempo, nós estamos aí preocupados, nós estamos pensando nas nossas dificuldades, a gente está preocupado com alguém, ou a gente precisa resolver problemas. Então, são vários momentos da nossa vida onde a nossa felicidade fica impactada, não é verdade? Mas aí o que ele diz aqui, se eu não tiver um bem-estar que integra todos os aspectos do ser, que é o físico, emocional, mental e espiritual, eu não consigo suportar esse meu estado de felicidade. Ele passa a ser momentâneo mesmo. Por quê? Porque se eu não estou bem no físico, eu não vou estar bem em outros pontos. Eu não vou conseguir estar bem no meu lado espiritual, por exemplo, se no físico eu larguei de mão e eu não ligo. Eu deixo para lá, porque só o que importa é a espiritualidade. Então, eu já não vou suportar esse meu estado de felicidade, não é?
Então, é preciso que haja uma integração, um holismo nesses 4 fatores aqui, né? É preciso que esteja tudo integrado, porque não existe nada separado, né? Os estudos holísticos são justamente isso. É justamente você estar bem em todos os aspectos da sua vida. Agora, e se eu não consigo estar bem em algum deles? Estar bem no sentido de, olha, não está indo tão bem assim. Então, aí eu vou ficar mal? Não, eu não vou ficar mal, porque existe uma integração. Está um apoiando o outro. E quando eu não estou bem em um deles, no mental, por exemplo, os outros estão dando esse suporte e sustentando. O fato de não vermos a nossa felicidade de forma holística faz com que não suportemos um estado de felicidade. Não consigamos levar para as nossas vidas, de fato, isso que buscamos, que é a felicidade, né? Então, nós precisamos ser holísticos. Nós não podemos ser em partes. A minha vida financeira, a minha vida da saúde, né? No meu lado de saúde, a minha vida profissional, né? Como se fossem coisas separadas. Mas, na verdade, está tudo integrado, né? Quando, por exemplo, eu me jogo numa profissão e não dou um olhar para a minha vida pessoal, por exemplo, para os meus relacionamentos, eu não olho, eu só jogo lá minha energia todinha no profissional. O que acontece? As outras áreas começam a ficar com deficiências. Então, não existe um holismo aí, eu só estou olhando para um lado. Então, nós, aqui na Terra, vamos realmente ter que refazer as nossas formas de pensar. Não tem como, a gente vai ter que reprogramar tudo isso, porque nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. A gente se joga numa área porque a gente quer ter tudo ali. É aquela pessoa que só joga na saúde. Então, ela faz atividade física demais, ela só se preocupa com alimentação, ela só fica nessa área. O que acontece? As outras ficam deficientes também, não é? Outras coisas vão acontecer ali, que não vão sustentar. Essa saúde só não vai sustentar as outras. Então, é preciso ser holístico, não é? O estado de felicidade não se atinge em partes, mas sim num todo de forma holística. Para alcançar essa felicidade plena, é necessário transcender os aspectos negativos da psique, como dor, mesquinharia, ódio e sofrimento. É preciso acolher esses aspectos que não gostamos, amar as nossas sombras. Então, como que eu vou ser pleno? Quando eu me vejo num todo, eu entendo que eu preciso dar uma atenção para todas as áreas da minha vida, inclusive, ou principalmente, a minha área pessoal interna, com o meu autoconhecimento. Eu preciso estar olhando para tudo isso. Eu preciso entender que eu tenho, sim, dificuldades, eu tenho sombras, e que eu não vou poder abraçar tudo de uma vez, eu não vou poder ter tudo, não é? Quando a gente se joga só numa área, a gente quer tudo ali. É como se aquela área que a gente se joga fosse nos dar tudo. É só ali que a gente é feliz. Porque se eu precisar olhar para as outras áreas, eu vou ter que tirar minha atenção dali. O que vai acontecer? A gente pensa que aquela área ali não vai nos dar aquilo que a gente busca. Só que nós estamos muito iludidos, porque se eu só olho para lá, para aquele caminho, me jogo ali, só boto energia ali,
eu não vou ter aquilo que eu busco, porque as outras áreas não estão ali para apoiar. Então, aquele tudo que eu quero, aquele máximo de tudo, na verdade, eu não vou ter, não vou conseguir. Se eu chegar ali, eu vou ter alguma deficiência. E nós temos inúmeros exemplos na nossa sociedade que comprovam isso, essa realidade. Agora, se eu olho para tudo, eu vou ter que tirar um quinhão de atenção dali. Mas aí eu vou com solidez. A minha vida ela é sólida, ela é fundamentada. E aí eu vou junto com tudo para aquele caminho, com tudo. E ali sim eu vou conseguir algo realmente verdadeiro, que pode não ser a top das galáxias, né? Pode não ser aquela coisa incrível que a gente acha que é o ideal. Então existe o que é ideal, mas existe o que é possível. Então nós precisamos sim remodelar a nossa forma de pensar e perceber que nem sempre o que é ideal é possível, é saudável, é real e verdadeiro para a nossa vida, né? O caminho para a felicidade é individual, exige autoconhecimento, trabalho interior e superação dos desafios. Como eu supero desafios se eu não encará-los? Se eu não fizer esse famoso autoconhecimento, não é? E como eu posso achar que alguém vai me dar felicidade? Como eu posso colocar essa responsabilidade nas costas de alguém ou de algo? Não existe isso. O nosso caminho é individual. Ninguém dá felicidade para a gente. A gente que encontra felicidade no nosso próprio caminho. Todas as pessoas que estão conosco estão seguindo junto, nos acompanhando. Só que cada uma delas tem o seu próprio caminho. O que a gente tem são parceiros de caminhada, companheiros de caminhada, não fazedores de felicidade. Então, uma das coisas que também a gente precisa fazer é parar de terciarizar a nossa felicidade. Parar de terciarizar, assumir a responsabilidade da nossa felicidade. E entendendo que tudo tem um motivo e tudo tem um momento certo. E muitas vezes a gente vai precisar esperar para atingir aquele nosso objetivo tão importante. Às vezes a gente vai ter que esperar um pouco para que a gente aprenda coisas que ainda estão na frente ali, coisas que a gente quer pular, a gente quer pegar atalhos e a gente não vai conseguir. Porque pegar atalhos é não vivenciar o que a gente precisa. Então, essa felicidade já existe dentro de nós e ela virá à tona quando aceitarmos viver, olha só isso, em consonância com o que eu acabei de falar, quando aceitarmos viver tudo que nos impede de atingi-la. São os atalhos que a gente quer pegar, né? A gente quer pegar os atalhos, a gente não quer viver aquelas coisinhas chatinhas que entram no nosso caminho. Então a gente pega um atalho, faz de conta que não existe. Só que a felicidade nós não vai vir até nós, porque a felicidade vai depender da gente viver tudo que a gente precisa viver, da gente encarar uma dificuldade, da gente olhar para a dificuldade de dizer, você é dura mesmo, mas você vai ser minha mestra. Vem aqui, vamos junta. Eu vou conseguir vencer isso. E eu vou vencer como? Com o aprendizado. O que a dificuldade quer me trazer, quer me ensinar? O quê? Né?
A dificuldade está aí, não é à toa. E se eu uso um atalho, fugindo de determinada coisa, daqui a pouco, aquela dificuldade lá que eu fugi, vem de outra forma, em outro formato. Não tem jeito. Porque o que a gente precisar viver, a gente vai viver. Não adianta. Está dentro de nós. Nós estamos atraindo o tempo todo isso. As coisas que a gente precisa viver. Então, é realmente começar a encarar tudo de frente, para que a gente possa acolher essas sombras, aceitá-las, compreender que a gente ainda não é aquele ideal de ser magnífico e magnânime que a gente quer ser. Não, a gente é só isso mesmo, hoje. E que bom, porque a gente sendo só a gente pode errar e a gente pode dar os nossos passos. E passos cada vez mais firmes, com consciência, porque o que a gente busca é consciência. Não adianta fazer por fazer. A gente precisa fazer tudo na nossa vida com consciência do porquê que nós estamos realmente vivenciando o que a gente vivencia. O texto apresenta um caminho específico baseado na sabedoria antiga e adaptado à atualidade, que visa auxiliar no desenvolvimento psicológico e espiritual do indivíduo. Então, todo esse conhecimento trazido aí pelo guia, ele já é um conhecimento que não é de hoje. Inclusive, realmente já vem sendo trazido muita coisa através de outras fontes, e fontes muito antigas. Ele é um conhecimento real trazido lá de trás e que foi adaptado para a nossa vida, para o nosso momento, para a nossa época, né? E a espiritualidade tem feito isso conosco, tem nos trazido muitas orientações que são adaptadas para a nossa vida do dia a dia, porque não adianta a gente ficar lá atrás, a gente não pode aprender algo só olhando para o passado. A gente precisa aplicar tudo que a gente viveu até agora no presente. Não dá para esquecer, fazer de conta que não existiu, porque vai ficar nos assombrando, porque se trata da sombra. Tudo aquilo que aconteceu com a gente um dia não está esquecido, é a nossa sombra. Então, o que adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas que não estão dando certo e que a gente já está vendo que acontecem repetições de comportamentos, de situações, e acontece isso por quê? Porque a gente enfiou lá num quartinho escuro, deixou lá, e acha que agora vai ficar lá e tá tudo bem. Só que não é assim que funciona, né? O caminho não é psicoterapia, mas sim uma jornada com duas fases. Então, ele faz questão de frisar isso. Psicoterapia é outra coisa, tá? Esse caminho, ele é algo diferenciado. Ele tem duas fases. A primeira fase é a de superação de bloqueios. A segunda fase é a fase espiritual. São duas fases distintas. Na verdade, a segunda fase acaba se sobrepondo à primeira, pois a primeira não consegue ser bem-sucedida enquanto o eu espiritual não for devidamente cultivado e utilizado. Então, o que ele faz aqui? Ele une a espiritualidade, a nossa espiritualidade, esse eu espiritual que nós temos, ele une a esse nosso ego que carrega todas essas dificuldades que a gente tem, todas essas dores. Então, ele une os dois. E ele explica aqui que só é possível vencer esses
essas dificuldades, né? Esses bloqueios, só é possível vencer realmente quando a gente usa o nosso eu verdadeiro, esse nosso self verdadeiro. Quando a gente usa, cultiva e utiliza, a gente consegue realmente vencer os bloqueios. Então, nós não vamos vencer pelo ego. Nós não vamos, porque o ego é que tem um problema. Nós vamos vencer com o nosso eu real, que tudo sabe, que tem uma sabedoria já milenar e que já se conecta com a sabedoria de outros seres. Nós temos aqui o nosso ego, que precisa se curvar realmente a essa grande sabedoria do nosso ser real. Porque só o ser real consegue se conectar com outras consciências. Não é o ego que consegue se conectar, é o eu espiritual. O eu real sabe das dificuldades, sabe das dores, sabe que já não é mais o caminho, ele sabe. Então, o que ele diz é isso, é quando a gente põe o ego para conversar com o eu real. O ego, ele é muito necessário, ele é imprescindível, não existe como não ter o ego. Se a gente encarna aqui no planeta, a gente vai ter um ego, não tem como. Mas o ego está a nosso serviço. Ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos trazer a nossa individualidade. Não é? Nosso corpo mental, ele vai gerando as ideias. Essas ideias, elas são para nos direcionar na vida, para criar, co-criar. E nós estamos encarnados. Agora, quem é o grande mestre? Quem orquestra? Quem é? É o nosso eu real. É o nosso eu, a nossa essência. Então, nós precisamos começar a ir para o mundo do sentir de verdade. Quando a gente vai para o mundo do sentir, e a gente deixa vir, e a gente encara as nossas dores de verdade, eu estou com ódio, e sente esse ódio, e deixa ele vir, olha para ele, e tenta entender ele, tenta acolher ele. Isso é papel do eu real. Mas não foi tudo, a gente não aprendeu desse jeito. Então, a gente aprendeu como? Me conta. A gente, de infância, né? A gente aprendeu Hum. que tem que ficar quieta, não sofrer, entendeu? Então, ficar quieta, tem que ter elevação, nobreza, não é? É. Tem que ser assim. E isso é um ego, porque você não está sendo nobre coisa nenhuma, você não está tendo elevação coisa nenhuma. Por quê? Porque você tem um sentimento que você não quer aceitar, você põe para debaixo do tapete e fica achando que tá tudo bem, né? E que você é aquele ser, você não, tá, Marilena? Eu Você sei, qualquer um. Você entendi. qualquer um, tá? Eu, todo mundo. Então, na verdade, a gente aprendeu esse esqueminha aí da igreja e de tudo dessas doutrinas religiosas. E ele fala também das doutrinas religiosas, ele vai tocar nesse assunto, né? Uhum. Mas o que a gente está falando aqui é daquilo que é mais genuíno em nós, que é o nosso eu espiritual, tá? Da gente deixar nas mãos dele um pouco as coisas e que o ego nos siga. O ego está a esse serviço. Então, se não quer mais determinada coisa, tá, ego, agora entra você, tá? Então, quais são as estratégias? Aí é coisa do ego. Quais são as estratégias? Quem está orquestrando é o eu real. O ego está lá. O ego entra numa sinergia com a nossa essência. E aí, tudo que o ego faz está de acordo com essa essência. Aí existe uma originalidade.
é o ser real, o ser original, não é o ser falso, né? Mas ele vai falar muito sobre tudo isso no decorrer aí do livro, tá? Que a gente só está começando, na verdade, né? Nós estamos aqui no primeiro capítulo, ainda vai ter muita coisa, tá? Tá bom, tá. O autor faz um contraste entre o caminho do desenvolvimento pessoal e a psicoterapia. Então, ele vai fazer um contraponto ali, né? Desse caminho que ele traz da psicoterapia. Então, ó, ambos visam lidar com obstruções, confusões, concepções errôneas, atitudes destrutivas, emoções negativas e sentimentos entravados, etc., né? Os dois vão trabalhar com isso. Ambos podem utilizar métodos semelhantes. Agora vem as diferenças. O caminho tem uma fase adicional que visa ativar a consciência maior, ó. Consciência maior, essência, tudo ali, que habita em cada alma humana. O caminho considera o contato com o seu eu espiritual como essencial para o sucesso da primeira fase, superação dos bloqueios. Então, a gente vê que quando a gente realmente se curva, para de teimar e deixa finalmente na mão desse eu espiritual que a gente tem, tudo melhora, a gente supera os bloqueios. Eu, sem ler esse livro, eu não li esse livro, estou lendo aqui com vocês. Eu já atendo assim faz tempo, por incrível que pareça. E estou tendo várias surpresas aqui, porque parece que eu já li o livro, né? Porque isso, para mim, é costumeiro. E realmente, gente, é algo que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Me fez outra pessoa. Hoje eu olho para trás e eu vejo outra coisa. E mudou muitas coisas, mesmo depois que eu comecei a entrar no caminho, né? Nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade. Depois que eu entrei nesse caminho, eu ainda tinha muita, e eu ainda tenho. Mas quando eu olho para trás, nossa, até num passado recente, eu vejo muita mudança. De um passado recente para cá, de um passado longínquo, então, nossa senhora, é assustador. E tudo começou a mudar quando eu fiz isso. Eu fiz na prática isso. Agora eu estou vendo a teoria, né? Isso que é mais interessante. Tudo que a gente tem dentro da gente, esse caminho vai considerar, né? E ele vai trabalhar com tudo isso. Então, não tem como a gente deixar no buraquinho lá, no cantinho escuro. Não tem como deixar no cantinho escuro. Porque a gente traz para a nossa visualização, para que a gente acolha, né? Então, esse caminho é assim. E quem acolhe? O eu espiritual, a nossa essência, a nossa sabedoria, que é uma consciência mais expandida. Quando a gente faz isso, a gente abre espaço para a espiritualidade, os mentores que nos acompanham, nos ajudarem nesse caminho. Eles vêm até nós, eles têm uma abertura. Quando a gente só está no ego, a gente está lá, batendo pé, eles não conseguem vir. A gente não dá abertura. Mas quando a gente se abre, aí eles vêm nos ajudar. Aí começam a vir insights, começam a vir orientações, a gente consegue entrar num equilíbrio. E aí as dificuldades passam a ser mais compreensíveis. A gente começa a entender qual é o objetivo por trás dessas dificuldades, o que elas pretendem, o que elas vieram nos ensinar. Então a gente começa a ver a dor como grande mestra, porque a gente entende que assim que a gente observa isso, essa grande dor, ela começa a ficar menor, menor, menor.
daqui a pouco vem outra, né? Vocês sabem que a coisa é complicada, né? Então, daqui a pouco vem outra, só que aí a gente já ficou bem daquela dor anterior, a gente já começa a ter uma flexibilidade maior para lidar com as dificuldades. Então, se a gente chora, a gente não vai chorar mais por um mês, por um ano. Não, a gente vai chorar por menos tempo, porque logo vem a nossa plenitude, né? Então, ser pleno, a busca da plenitude, ela só vai conseguir realmente ter resultado com essa atitude integrada, holística da nossa parte, né? Então, o caminho e a psicoterapia, a mensagem principal, o caminho de desenvolvimento pessoal apresentado no texto vai além da psicoterapia tradicional, ao incorporar uma dimensão espiritual que visa ativar a consciência maior do indivíduo. Então, ela está além da psicoterapia tradicional, ela está bem além, né? Porque ela acaba usando algumas ferramentas iguais, mas ela integra algo que talvez em muitos processos terapêuticos não se busque, né? Em muitas terapias se busca muito ver pensamento, comportamento, emoção, trabalhar isso, e tudo bem, tá ótimo, maravilhoso, né? Só que nós precisamos pensar de forma holística, então nós não podemos tirar a nossa espiritualidade dessa jogada, né? Existem na faculdade de medicina, por exemplo, se eu não estiver enganada, né? Mas eu sei que nessas faculdades de medicina agora tem até o tema espiritualidade, né? Tem isso, porque até os médicos já, assim, esses conselhos de medicina e tal, eles conseguiram perceber que a espiritualidade faz diferença na vida das pessoas, né? Então, não pode só ter espiritualidade também, entendeu? Porque precisa ter algo integrado, é tudo integrado. Nós não somos só o eu espiritual, hoje a gente está encarnado. Então, hoje a gente tem um ego e nós temos diversas questões emocionais que estão envolvidas nesse ego, né? Que nós não podemos deixar de lado. Então, o caminho é exatamente esse, tá? Agora, o caminho em relação à prática espiritual. Segundo o texto, tanto a psicoterapia quanto as práticas espirituais tradicionais têm uma diferença em relação ao caminho. Então, aqui ele vai apresentar essas diferenças. Existem muitos métodos e práticas espirituais que procuram a realização do eu espiritual, e todos são válidos, podendo trazer experiências ricas e genuínas. Porém, qualquer sucesso obtido somente desta forma será ilusório e terá vida curta. Mais uma vez, ele está dizendo, aqui, como na psicoterapia, né, é ótimo, maravilhoso, também na prática espiritual, né, nas religiões, em tudo que existe aí, voltado para a espiritualidade, existem ótimas práticas. Sim, todas elas são genuínas, trazem experiências ricas, tá? Porém, se a pessoa acha que só assim ela vai chegar nessa plenitude que ela busca, nessa felicidade que ela busca, já estará se iludindo, porque não adianta só fazer isso, não adianta. As experiências são momentâneas, a gente tem aquela riqueza total. Se a espiritualidade não está ligada ali, a espiritualidade do eu real, não a espiritualidade do fora, a espiritualidade do dentro, se não existe esse trabalho já sendo feito, né?
considerando as emoções, tudo aquilo que a gente traz ali, que está nos bloqueando, se não existe isso, não adianta só ficar na espiritualidade. E aí a gente cai naquilo que a Maria Helena estava falando, né, Maria Helena? Que dentro Sim. dentro aí de muitos segmentos religiosos, a gente tem que ser isso, ser aquilo, ser bom, perdoar, né? Tudo bem, a gente tem que perdoar, a gente tem que ser bom. Lógico que a gente tem. Tudo bem. Só que eu não posso fechar os olhos ao que eu tenho aqui dentro, como se não existisse nada. Quem gostaria de falar? Eu. Ô, Pri, então Oi. seria assim: a pessoa teria que passar por uma reforma íntima para poder achar o eu espiritual dela, que assim, a gente não sabe onde está esse eu espiritual. A gente não tem muita noção dele. Então seria mais ou menos isso. Eu preciso primeiro me achar, entender esse ego assoberbado aí que a gente tem, que a gente tem mais esse lado. E aí, depois que eu fizer isso, é que eu vou poder analisar o meu eu espiritual. Seria mais ou Não, menos isso? Não. não é. Não é. O seu eu espiritual já está aí, ele já está agindo. Você sabe que Tá. ele já está agindo. Você não sabe? Sei. Ele já Sei, está mas assim, agindo. por exemplo, eu acho que a gente não tem compreensão dele. Você tem Muita compreensão do que é compreensão. Deus? Sim, sim. Você tem compreensão do que é Ah, mais Deus? ou menos, mais ou menos. Você sabe quem é ele? Não. Você já viu? Eu acho que a gente imagina. Então, mais fundo ainda. Deus a gente não imagina. Deus a gente sente. Isso, tá. Então, o nosso Deus interno, como dizia Jesus, sois deuses. Jesus dizia isso. Sim. A gente precisa sentir. Você não vai fazer isso em reforma íntima. Tá. Reforma íntima, né? Já fala assim, reforma. Tipo, Vou arrumar alguma coisa que tá quebrada. vou pegar, vou pintar, não Tá. serve aquilo. Não, não é reforma. É autoconhecimento. O que é o Tá. autoconhecimento? Eu pego todo aquele quartinho embolorado que tem dentro de Uhum. mim, olho para ele. Por que ele está ali? Eu entendo ele. Eu valido ele. Eu mostro para ele que existem outras formas, existem outros caminhos. Eu jogo energia boa nele. Aos poucos ele vai deixando de ter os bolores. Eu vou Aos poucos iluminando ele ele, vai. né? Isso. Tá. Então não se trata de uma reforma. Você não vai se reformar. Você vai se sentir. É isso que você vai fazer. Tá. Você vai sentir. É o seu eu real que vai lá olhar para aquele quartinho lá e vai falar: tá tudo bem, não tem problema ser assim. Não tem problema que você é egoísta. Não é você, tá? Não tem, tem gente que vai sair ofendida, Não. né? Então, pode ser assim, sabe? Você é egoísta, você tá, mas olha só, você sendo egoísta, olha o que acontece. Mas tudo bem, que você quer ser, vamos, vem cá. Aí vai tomar os tombos, tá vendo? Entende? Entendi. Então, é algo assim difícil falar em palavras, porque é algo de De sentir. sentir. É que nem Deus. Deus não dá para definir. Nós também somos deuses. A nossa essência interna, ela não é física. Ela não tem forma. Ela é uma luz. Sim. Então, essa luz está dentro de nós. Ela vem dessa fonte que é Deus. Ela vem dessa fonte. É filha. Tanto que nós sois deuses, não é? Sois deuses? Sim. Somos nós. Então, essa felicidade já está dentro de nós. Ela está. Ela só precisa desabrochar. É só isso. Agora, quando a gente começa
a sentir o nosso eu real, a gente sente, a gente acolhe aquilo que são as nossas emoções, a gente aceita que a gente hoje está desse jeito. Tem coisas que eu digo para mim mesma, eu falo, hoje eu não sou capaz de perdoar tal pessoa. Eu já falei diversas vezes para mim isso. Não sou capaz. Não desejo mal, não quero que a pessoa se prejudique de forma alguma, nada. Só que no momento, ainda eu não consegui perdoar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não estaria se eu ficasse, eu perdoo. Só que daqui a pouco eu estou apontando um dedo, tá vindo pensamentos, tá se manifestando em outras coisas. Então, olha só, é uma ilusão, é uma mentira. Eu, pelo menos, me sinto verdadeira comigo mesma. E estou trabalhando. Só que eu tenho tempo também. Isso é acolher. Quando você acolhe as suas dificuldades, quem está acolhendo é o seu eu real. Não é o seu ego. Tá. Certo? O ego, ele vai na esteira do eu real. Ele vai trabalhar para esse eu real. E aí os pensamentos vão começar a mudar. Aqueles pensamentos que antes eram negativos, que eram destrutivos, eles vão começar a caminhar para um lugar bom. E aos poucos, daqui a pouco você já perdoou. Você já cresceu tanto que você olha para aquilo, nossa, é tão pequeno. Tão pequeno. Hoje é grande. Vamos respeitar o que é grande hoje para nós. Vamos respeitar isso e parar de ser o que a gente não é. Ninguém é santo. Não é? Uhum. A gente pode ser uma luz muito grande, sem ser santo. Isso que é importante, né? Muito bom. Seria como se eu tivesse um pai e uma mãe que acolhesse, vamos supor, que eu me acolhesse do jeito que eu sou, Isso. e eu mesma vou conseguir mudar meus bloqueios pela facilidade que eu tenho de admitir os meus próprios bloqueios, né? Exatamente, exatamente. Então não tem reforma íntima. Desculpa os segmentos doutrinários que falam da bendita reforma íntima. Esse é um termo que eu nunca gostei. Eu sempre achei um termo muito errado assim para falar, porque reforma é aquilo, né? Ai, não tá bom. Deixa eu trocar. Não, gente, ninguém vai trocar nada. A gente não vai trocar. A gente é o que a gente é. Bom. Quando eu penso em reforma, eu penso em algo assim que está muito ruim e você vai remendar. Não, você vai remendar. Dá, ou você vai demolir. Fazer um puxadinho. Um remendinho. Ou você demole tudo, né? Ah, porque não serve. Aquela pessoa que os azulejos estão lá, bonitinho, serve. Daqui a pouco a pessoa, ai, o que eu tenho que fazer, né? Ai, eu tô incomodada com esses azulejos. Ai, agora eu vou trocar. Tá, vou trocar o azulejo. Então vamos trocar o azulejo. Vai, derruba tudo, vai lá, gasta, né? E põe de novo. Gente, não faz sentido. E com o tempo, olha, passa a enjoar de novo. Enjoou de novo. E isso, gente, às vezes, isso está alimentando uma insatisfação nossa interna. Isso aí mesmo. Verdade. Sabe? Então, a gente, quando está com o nosso eu real maravilhoso, que a gente. Incrível, tá? A gente começa a ver aprendizado em pequenas coisas. Num trocar de azulejo, numa casa bagunçada que está te incomodando. Tá me incomodando a casa bagunçada. Você vê aprendizado em tudo, gente, tudo. E isso é tanta riqueza, que o ego sozinho não vai conseguir. Não vai. É só vivendo isso para saber. Só vivendo isso, sabe? Maravilhoso. E aí, quando a gente faz os eventos como os do sábado,
Ai, eu tô tão empolgada. Aí é uma festa. Não vejo a hora. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Vocês que estão aí todos fechadinhos, sumidos. Tá tudo dormindo aí. Eu acho que dormi. Acordou. Ai, a Glauci. Glauci, linda. Tudo bom? Tá fechado o Tudo bem, microfone. não estava dormindo, não, estava prestando atenção. Aqui eu fico encantada com tudo que você traz e com a participação e com a visão de cada um, assim, que cada um apresenta, que é sempre diferente um do outro, e eu acho isso tão enriquecedor que eu fico quietinha escutando.